Professor Beccaria, Beleza? tudo bem? Tudo bem? Beleza? Tudo ótimo. Então tá bom. O som tá bacana? Tá, o som tá bom. Pra você também? Tá bem? Perfeito. E eu acho que dá pra gente iniciar daqui a pouquinho. Tá bom, pode ficar tranquilo aí. Tô na boa. Bom, é o seguinte, vamos aguardar uns 5 minutinhos, uns 10 minutinhos no máximo. Esperar a Tá, galera entrar, né? Que tem um delay aí na mensagem do ao vivo. E aí a gente já inicia. tá. Eu tô acompanhando aqui que tem gente que já entrou aqui, né? Ó, tem algumas pessoas que já entrou. Você que vai liberando aí? Sim, a gente já vai liberando. Boa tarde, tudo bem? Rodolfo. Tudo bem, Rodolfo? É, temos 7 participantes no momento. Tá. Vamos aguardar mais um pouquinho. A gente já inicia. Pronto? Gabi. Pessoal, boa tarde. Olá, Estela. Roberta, perdão. A gente tem que habituar, né? Olhar no centro, senão estou olhando para baixo. É um pouco diferente. É isso. Professor, você acha melhor a gente iniciar as questões mais básicas, as questões da obrigatoriedade, depois a gente começa algumas perguntas, alguma coisa um pouquinho mais específica? Acha melhor? Eu acho que conforme eles forem perguntando, né, vou dar uma ideia, conforme eles forem perguntando, se nós não conseguimos responder ou for muito grande, demorada a resposta, anota o e-mail da pessoa para depois a gente entra em contato, né? Mas Sim. começar pelo básico. Se alguém perguntar o que é o mais importante para colocar na declaração, as informações básicas e informe de rendimento, principalmente, que tem muita gente que não sabe como é que faz isso. E se alguém tiver algo mais, aí, se nós não conseguimos responder, pega o e-mail e depois a gente responde, sem problema. Aliás, acho que o Kleber comentou com você que a partir de segunda-feira, nós vamos ficar, eu vou entrar no meu, lá no meu Zoom, que o pessoal do NAF vai estar respondendo perguntas para quem quiser do período de segunda-feira até o dia 30 de junho, até terminar o imposto de renda. Então, se alguém quiser, pede para entrar em contato com o NAF da Metrocamp, e ali nós vamos estar disponíveis. Eu, Rodolfo, a Vera, que é outra aluna que se prontificou em ajudar, né? E nós vamos estar disponíveis a partir de segunda-feira. Acho que é até melhor, pede para o pessoal entrar em contato com o NAF da Metrocamp. E nós vamos responder. Muito bem lembrado. Até o Rodolfo está comentando aqui, né? Das 14 às 18 horas. A União disponibiliza, né, o NAF, que nada mais é que um núcleo da própria Receita Federal dentro da universidade. Que é bem interessante o atendimento presencial. Não presencial, que a gente não pode, né? Mas tem um bom acompanhamento aí, principalmente para as relações mais cotidianas, né? Um problema no CPF, alguma coisa mais básica. É isso mesmo. É interessante recordar isso daí. Legal. E nós já temos 18 integrantes. Olá, pessoal. Tenham uma boa tarde. Vamos iniciar, então, a nossa live com um assunto específico. Eu sou o professor Kleber Marsarioli, eu acho que alguns de vocês já me conhecem, e o nosso professor Enedir. Se quiser fazer uma apresentação. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou junto com o Kleber aqui, precisar de ter alguma dúvida do imposto de renda, nós estamos à disposição, tá bom? Vamos com certeza. Bom, antes da gente começar com as perguntas mais específicas, vamos começar pelo início, fica mais fácil. Vamos entender o seguinte: quem que é obrigado a fazer declaração de imposto de renda? Não é qualquer um, não é qualquer situação. Existem algumas regras. Obviamente, pode ser opcional a entrega. Qualquer um pode entregar, mas obrigatória são apenas alguns casos. Basicamente, o que a gente pode entender como a obrigatoriedade? Eu vou pegar minha colinha aqui. Que tenha recebido valores tributáveis superiores a R$ 28.559,70. Ou seja, acima de R$ 28.559, a gente já tem uma obrigatoriedade na declaração do imposto de renda. E como que eu sei, basicamente, como que eu extrapolei esse valor? Existe um documento, né, professor, chamado Informe de Rendimentos. Se você trabalha salariado, ou seja, né, tem carteira assinada ou semelhante, existe um documento chamado Informe de Rendimentos. É exatamente esse documento
deve ser solicitado ao RH da sua empresa. Esse documento vai estar lá, discriminado o valor dos rendimentos tributáveis anuais. E é aí que você vai se basear se existe a obrigatoriedade ou não na declaração. O que é interessante a gente observar também, é só esse motivo que tem obrigatoriedade na declaração? Não, não é apenas o rendimento tributário. Existem outros. Se o professor quer dar uma complementação, professor? Pode continuar com a sua colinha, é uma boa. Vamos supor, existem aqueles rendimentos isentos, ou seja, o próprio rendimento da poupança, por exemplo, ou outra forma, por exemplo, você ganhou numa lote, uma Mega Sena, vamos dizer assim. Alguns rendimentos não são tributáveis de forma que a gente conhece. Pode ter tributação exclusiva ou até de forma isenta. O que ele fala sobre a declaração ou rendimento isento? Se o valor de recebimento isento for superior a R$40.000, você também tem a obrigatoriedade da declaração. O exemplo que a gente pode citar é o próprio rendimento da poupança. Ele é isento, ok? É lógico, né? A gente tem que ver caso a caso a situação, o que se enquadraria como rendimento isento ou não. Mas isso talvez seja o mais comum, tudo bem? E aí tem outros casos também na questão da dedução patrimonial, somado, se ultrapassar R$300.000, você também existe a sua obrigatoriedade, ou seja, se você tem um bem patrimonial, um apartamento, um carro, os seus saldos bancários, se a sua totalidade ultrapassar R$300.000, você também se encontra na obrigatoriedade da declaração, ok? Então, acho que isso é interessante a gente já iniciar pela obrigatoriedade, porque senão não fica com muito sentido. Pessoal, eu vou ficar... Professor, se você quiser continuar com algum tema, eu vou verificar se tem alguma pergunta. Até lembrando, só se levantar alguma pergunta aqui, eu consigo observar, tá? Eu vou fazer levantando aqui da direita, se tem alguma coisa eu já vou levantando. Tá. Uma das perguntas já fizeram aqui, eu já vou adiantando, e depois você pode ver no outras, Kleber, consideração do prazo de entrega, se perder o prazo, o que acontece? Então, a entrega, obrigatoriamente, tem que ser até o dia 30 de junho agora, excepcionalmente pelo fato dessa pandemia que nós estamos tendo, a obrigação era para ter feita no dia 30 de abril, até o dia 30 de abril. Portanto, com essa pandemia, o Senado Federal autorizou a prorrogação, a Receita Federal, logicamente, autorizando. Então, o prazo máximo é dia 30 de junho. Se alguém fizer essa declaração depois desse período, ele paga uma multa de R$165, tá? Então, evita passar dessa data e ali... uma dica importante, se você não tem alguma informação, perdeu algum dado ou não sabe de algum dado, eu sugiro que você faça a declaração, mande sem essa informação e depois você retifica a declaração. Ou seja, você provavelmente tem algum documento que você não conseguiu, uma aplicação financeira que você não lembra mais onde é que está o documento e passou do dia 30, antes do dia 30, manda a declaração que depois você pode, posteriormente, você pode retificar a declaração. Pelo menos você fica isento do pagamento dessa taxa, tá? Mas o prazo máximo até o dia 30 de junho. Perfeito. Só o complemento, realmente, né? A gente deixa tudo na última hora, fica no desespero, né? E agora, o que eu faço? Entrega. Porque a multa da não entrega você já não tem mais. Agora, você tem que atento ao seguinte... se você, além de não entregar, né, você pode pagar uma multa de até 1% sobre o valor de imposto a pagar mais essa multa. Então, assim, não é simples. Então, no desespero, faça a entrega. Depois a gente corrige. Não é o melhor dos casos, mas se for acontecer isso, né, pelo menos a gente já tem uma salvaguarda aí nesses valores. Posso só dar mais um porém aqui, Kleber, para orientar todos? Como o prazo até o dia 30... Se você mandar a declaração hoje e daqui 2, 3 dias você quiser já retificar ela, está dentro do prazo dos 30 dias, não tem, dentro até o dia 30, não tem problema, você pode retificar quantas vezes você quiser. A partir do dia 30, até enquanto a Receita Federal não processar a sua declaração, você pode retificar também.
a questão importante é que quando você vai retificar depois do dia 30, você tem que atentar se sua declaração não está sendo processada. Se ela estiver sendo processada, espera, esquece, depois de um outro momento faz a retificação. Então, inicialmente, declare até o dia 30, manda para não ter problema de multa, seja lá o que for, e depois do dia 30, pode retificar enquanto não estiver sendo processada a sua declaração. Se tiver processado, esquece e espera para depois fazer isso, tá bom? Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta da Ellen. Pergunta o seguinte, né? Para quem tem o MEI, se não atingir o valor emitido de notas fiscais para alguém para declarar, é obrigatório declarar ou só deve declarar se passar o limite obrigatório? Bom, o MEI ele tem uma particularidade. Tá? Só para quem não sabe, vou fazer um perfil bem rápido. O MEI é uma entidade jurídica muito simplificada, já tem algumas vantagens na questão burocrática, na questão do pagamento de impostos, enfim, já tem algumas facilidades, como também algumas limitações. Como que funciona a declaração do MEI? O que a gente tem que se atentar? Se as notas fiscais emitidas do faturamento realmente não ultrapassou o valor dos rendimentos tributáveis, ou seja, os casos dos 28.559, não existe mesmo a obrigatoriedade para a declaração. Agora, fiquem atentos ao seguinte: às vezes, o valor, a gente tem que entender que a empresa, ela se difere da pessoa física, tá bom? São entidades, são corpos diferentes. O que a empresa faturou não significa o que é que a empresa distribuiu para o seu proprietário, ou no caso, o sócio. Mas existe uma confusão aí patrimonial, ainda existe uma diferenciação empresa, pessoa física. Ok? O que a gente tem que se atentar? Se não ultrapassou, de obrigatoriedade, não há. Agora, vamos supor que tenha ultrapassado. A gente tem que se atentar a algumas regras da analisação do imposto de renda. O que é complicado aqui? A gente tem que entender que a gente vai ter que dar um valor sobre o lucro distribuído pela sua empresa e os demais tributáveis. Existe uma regrinha para as empresas de lucro presumido, basicamente aquelas que não têm situação contábil praticamente, que podem deduzir, ou seja, presumir certo lucro. Basicamente, seria a presunção de 8% para o comércio e de 32% sobre prestação de serviços. Isso a gente consegue deduzir um valor para lucro. O que extrapolar esse valor e foi retirado da empresa seria considerado ou tributado como rendimento tributável. Ele não é tão simples, mas é essa sistemática que a gente tem que atender. Agora, uma dica. Por mais que não exista a obrigatoriedade, no caso, não ultrapassar esse limite para o MEI, muitas obrigações acessórias, inclusive alguma alteração do próprio MEI, ou um cadastro nacional, por exemplo, podem exigir o recibo da declaração. Então, eu sugiro, por mais que não exista obrigatoriedade, por opção mesmo, que seja feita a declaração. Porque você já tem uma documentação, tanto para comprovação de renda em banco, ou coisas do tipo, como futuramente, se precisar algum cadastro alterado, você já tem um código para alterar o seu próprio MEI. Tá? Então, por sugestão, mesmo não sendo obrigado, mas tendo o MEI, faça a sua declaração. Perfeito. Posso complementar, Kleber? Com certeza. Então tá lá. Ligando a questão do MEI, o MEI, como muitas pessoas sabem, é uma pessoa jurídica que ela tem um faturamento máximo até de R$80 mil no ano, ou seja, R$6.750 por mês. Esse faturamento, que é da empresa jurídica, que é o MEI, ela de alguma forma, ela tem que ser linkada com a declaração de imposto de renda do dono dessa empresa, que é o proprietário do MEI, tá? Então, eu vou dar uma dica legal para quem tem MEI, que muita gente, a maioria está dentro dessa situação. O MEI, ele tem, conforme o faturamento que essa pessoa tem durante o ano, ele tem até um limite que ele não paga o imposto de renda, ele não é obrigado a declarar o imposto de renda de pessoa física, porque o faturamento do MEI não atingiu um valor para que ele obrigatoriamente faça isso na pessoa física. Uma dica legal que eu vou dar para vocês é o seguinte:
Quem quiser pegar através do SEBRAE, o SEBRAE é um órgão muito legal aqui no estado de São Paulo, né, o Brasil todo, mas no estado de São Paulo, ele tem uma cartilha de o que é a relação do MEI com a pessoa física, a pessoa jurídica do MEI e a pessoa física. Existe um passo a passo, uma cartilha, um negocinho bem bonitinho, facinho, que dali tem valores a ser deduzido do faturamento que essa empresa teve, e esse valor que é deduzido você pega como fonte de rendimento seu, da pessoa física. Se ele atingir os 28.500, que é obrigatoriamente aí tem que declarar, aí você faz essa declaração. É esse valor que você vai colocar depois da dedução, é esse valor que você vai colocar na sua declaração de imposto de renda. E como o Kleber falou, para a empresa que é, então, de lucro presumido, até de lucro real, ou outro tipo de critério de enquadramento da empresa, ele tem outras definições, outro tipo de faturamento, que também vai linkar o que a empresa fatura, vai linkar com o proprietário. Então, isso vem em questão, ou é de divisão de lucros, de participação de lucros, ou ele vai ser através de prolabore. Isso cada empresa já definiu quando ela abriu a sua condição. Agora, do MEI, como é um tratamento diferenciado, que está sendo o boom dos negócios hoje. E, aliás, depois, com essa pandemia, muita gente vai migrar para o MEI, que muita gente está perdendo emprego, e certamente vai ter no MEI um respaldo para que ele possa ficar no mercado de trabalho, ele atuar. Então, o MEI, ele tem uma regra de faturamento, dentro desse faturamento tem um determinado valor que você pode jogar no seu imposto de renda, e ali vai dizer a obrigatoriedade, quanto você vai declarar, até quando você pode declarar ou não, né? Superior a 28.500, certamente você é obrigado a declarar. E aí eu contribuo com o que o Kleber falou. Mesmo que você não atinja os R$ 28.500, se o seu rendimento for menor, você não é obrigatório, porém eu aconselho que faça assim a declaração para que você tenha isso guardado para alguma eventualidade depois. Você vai fazer um financiamento de um banco no final do ano, se vai preciso, o banco vai pedir a declaração de imposto de renda de pessoa física e jurídica. Se você não fez, você vai ser obrigatoriamente fazer para apresentar para o banco, mesmo não sendo obrigado. Primeiro vai pagar a multa pelo fato de estar fazendo declaração depois do previsto, né? E aquilo serve, ou a declaração de imposto serve de sustentação de base para cadastro, para fazer um financiamento de banco, compra de uma casa, de algum imóvel, vai precisar da declaração de imposto de renda. Então, sendo obrigado ou não obrigado, eu aconselho que faça de qualquer forma, mesmo não sendo obrigado, tá bom? Te aconselhamos, né? Foi até interessante esse último caso que o professor passou para a gente, que ele comentou um pouquinho de financiamento. Eu tenho duas perguntas aqui, uma relacionada ao registro do terreno em construção e outra no caso da aquisição de um veículo financiado. Então vamos lá. A questão do terreno. A questão do terreno, pessoal, vamos entender que na ficha chamada bens e patrimônios, né, bens e ativos, deixa eu ver aqui, não está falando bens e direitos, perdão. Bens e direitos, vamos entender o seguinte, são todos o patrimônio, é o seu bem, o seu direito. Então, o terreno, feito a aquisição com o seu nome, ele é um patrimônio, ele é um bem que você tem. Indiferente se existe a construção ou não, o terreno é um bem declarado. Então, sim, existe uma opção, seja para terrenos, você vai alocar esse código referente na ficha correspondente e vai fazer a discriminação do patrimônio. Geralmente, qual é a discriminação? É o endereço, a metragem quadrada, ou hectare, dependendo se for o caso. Em alguns casos, é sugerido também mencionar de quem você fez. Então, e, logicamente, os valores que foi pago. Tá bom? É interessante que a gente saiba essa questão. Quando a gente faz a construção, também existe um campo para a construção, ou seja, você dá valor ao seu bem. Então, ao momento da construção, existe um campo específico também em bem direito, que se chama construção. Então, beleza, a gente vai fazendo a construção até que uma casa seja pronta, que é o outro imóvel. Tá? As formas são formas declaradas. Certo? Lembrando, vamos entender o seguinte. Como que eu comprovo essa construção do imóvel? São os documentos históricos. Então, por exemplo, um imóvel comprado hoje por R$100.000, por exemplo. Toma cuidado.
para o imposto de renda, ele não tem uma valorização de acordo com o ambiente. Ele vai ter o seu valor histórico. Então, não se pode atualizar, como o pessoal costuma fazer, com o valor do IPTU, por exemplo. Então, ele vai valorizando o terreno. Não é. Imposto de renda é valor histórico. Ok? A sua construção, o valor da casa, por exemplo, tive despesas com pedreiro, cimento, tinta, você guarda as notas fiscais, solicita esse tipo de recibo, enfim. Porque é isso que vai comprovar o valor de construção. E assim você vai agregando valor ao seu patrimônio, ao seu bem. Ok? O caso do veículo, professor, você quer comentar? A pergunta foi o seguinte, ela fez a aquisição do veículo e é financiado. Tá. Só complementando a questão do imóvel, do terreno que você comentou, Kleber, corretamente, do jeito que você comentou, coloca terrenos, a compra desse valor, digamos, o mesmo exemplo, comprou por 100 mil reais. Se ele foi financiado totalmente, lá no campo de dívidas, de obrigações, você vai colocar o valor que está financiado pelo banco, Caixa Econômica, pelo Santander, pelo Bradesco, seja qual for a financeira que propôs isso para você. Então, você vai fazer uma ligação que você vai ter um bem de 100 mil, porém você tem uma obrigação do mesmo valor. Passado o ano seguinte, certamente você paga parte desse financiamento, essa obrigação. E lá vai constar todo ano um valor menor a pagar nas suas obrigações. Mas o terreno continua com o valor de 100 mil, que é o valor histórico, como o Kleber falou, né? E a casa, digamos, em cima desse terreno, que vai haver a construção, você faz isso mesmo, a cada ano que passa, complementa com o valor de 20 mil, 30 mil, eu não sei qual é o valor que você gastou, que é a construção desse imóvel que você está fazendo. Portanto, depois, quando você terminar o total da casa, ou da construção, você vai ter um terreno com aquele valor, mais a construção, vai dar o valor que você tem dentro do histórico de que você comprou o terreno e de quanto você gastou com os seus materiais e pedreiro e algo desse tipo, tá? Então, é um link que estava falando a questão de comprar isso através de financiamento e você tem que fazer isso como obrigações. Jogar esse valor que você deve em obrigações e vai quitando ano a ano. Pede para o banco dá a informação, manda esse informativo de quanto aquela dívida que você pagou e quanto tem um saldo devedor a pagar ainda. Então, isso é uma constância todo ano você fazer durante 5, 10, 15 anos até pagar o terreno e pagar toda a sua construção. Tá? Essa é a forma mais correta. O financiamento, né, do caso de um veículo, é muito parecido. A pessoa que compra um veículo, ele tem que entrar com um bem, com o valor que ele pagou do veículo, digamos, ele comprou um veículo zero usado de 50 mil reais. Se ele comprou um usado, ele tem que identificar quem é o CPF ou CNPJ da empresa que ele comprou esse carro, da pessoa física que ele comprou esse carro, identificar isso na sua declaração. E esse bem que você comprou, digamos, por 50 mil, vai estar lá em bens. Se você financiou, coloca também quanto foi financiado esse valor. Ou seja, quem que está financiando? Essa vez foi a Crefisa que financiou. A financeira tem que dar uma informação que quanto foi que você pagou para a financeira até aquele momento e quanto você deve. E joga na sua declaração também. Então, o veículo é muito parecido com o terreno, né? Porém, o veículo, ele por ser de uma rapidez maior do que uma casa, um terreno, então ele é um tipo de um bem que tem uma rotatividade muito maior, né? Então, mas tem gente que acaba comprando e vendendo o veículo no mesmo ano, e aí o que eu tenho que fazer, né? Mesmo financiado ou não? Não declara, certamente, se você comprou e vendeu no mesmo ano, esse bem já não é mais seu, né? Mas então você tem que declarar, quando você compra financiado, quem que te financiou, qual financeiro, o banco, e qual o valor desse bem, que é o valor que está no documento do carro que você comprou, ou à vista, ou diretamente numa concessionária, a nota fiscal se é um carro zero, ou pelo valor que você comprou que está no documento do carro, que é um carro usado. É esse valor original que você tem que colocar na sua declaração. O senhor até acabou complementando a resposta da Roberta, que ela perguntou justamente isso, né? Quando eu troco toda vez, o automóvel tem que formar? Depende, né? Em tese, sim, mas vai depender do prazo da competência.
Se comprou desde o mesmo ano, vendeu desde o mesmo ano, não tem mais o que se falar. Agora, se passou de competências, aí, de anos calendários, aí vai ficar o saldo que existia em 2018 ou 2019. Então, a gente tem que só tentar nessa questão, ok? Mas, assim, a ideia geral é bem essa mesmo. Deixa eu verificar se tem alguma outra pergunta. A questão do consórcio. Tem uma opção do consórcio. É praticamente a mesma coisa. O que a pergunta é? Ela fala o seguinte. O contribuinte resgatou um consórcio, faltando uma parcela para terminar de pagar o consórcio. E usou o dinheiro para pagar uma dívida. Como deve declarar? Bom, tem que ver a natureza desse consórcio que está sendo realizado. Né? O que é o consórcio? Assim, pelo menos que eu entendi aqui. Você pagou um patrimônio, vamos dizer assim, foi pagando, né? E depois recebeu o valor. Geralmente, consórcio ele é estipulado, né? Por exemplo, você faz um consórcio de um veículo, então é quase destinado para. Você comenta aqui que foi usado para outra coisa. Bom, enfim, era um patrimônio que você tinha e deixou de ter. É mais ou menos essa declaração que vai ser feita. Porque é um patrimônio que foi seu. Você pagou mês a mês aquele valor. Tá? Então, se transformou num item final que era seu objetivo. Eu acho que é mais ou menos caso a caso, a gente não tem outra informação, mas entendo como essa resposta. Se o senhor tiver mais algum detalhe, mas eu não vejo outra situação aqui. Eu vou dar uma dica do consórcio. Obviamente que essa pessoa que compra, pretende comprar um carro, uma casa, um terreno através de consórcio, ele paga todo mês um determinado valor para essa empresa de consórcio, para que em um determinado momento ele tenha esse valor em mãos e ele vai lá, compra esse imóvel, esse terreno, esse carro, o que ele quiser. É nada mais um consórcio, é uma poupança que você está fazendo, não através do banco, e sim uma empresa que vai dar-lhe um valor para que você compre depois o carro, o terreno, uma casa, né? A questão é que se você resgatou esse dinheiro e você gastou para outra coisa, certamente não vai aparecer nada na declaração sua. Primeiro, que você não comprou nenhum equipamento, nenhum bem, e certamente aquele dinheiro, você quitou alguma dívida que você tinha, você fez essa opção de quitar esse valor. Então, não vai aparecer nem dívidas que você tenha a pagar na sua declaração, porque você está quitando com esse valor do consórcio. E muito menos um bem que você não adquiriu, porque esse dinheiro você determinou para outro fim, né? Então, o consórcio nada mais é como se fosse uma poupança que ele faz, não com o banco, ele faz com uma empresa que trata de consórcio e ele vai disponibilizar um dinheiro para você posteriormente. Esse dinheiro você usa comprando carro, casa, o que você quiser, ou pagar dívida, que foi a opção dessa pessoa aí, né? Tem dois casos interessantes que colocou. A pessoa não declarou, já fez isso, foi 3 anos atrás. Bom, em tese, se você tinha um carro de formado 3 anos atrás, em tese, deveria ser feita uma retificação desde aquela época. Na prática, é assim que funciona? Não sei. O que eu vejo é muito comum, se a pessoa esqueceu, ela põe nesse ano. E bola para frente. Se a gente for colocar no que é o correto, era fazer uma retificação desde a época correta. Então, seguiria a competência, o ano calendário, que foi feita a aquisição, venda do patrimônio, tá bom? Esse é na linha estrita, né? Não tem muito o que fazer, eu acho que não tem outra resposta para isso, né? Acontece um erro, erro, né? Tem uma questão aqui interessante, que fala assim, em dívidas e ônus, tem que informar o financiamento do apartamento? O professor ele colocou bem detalhado essa questão do financiamento e do campo da ficha de dívidas. Quem tem que se atentar, que às vezes inclui muito a questão também do financiamento do apartamento, é o seguinte, inclusive está no manual, e ele fala bem explícito isso. Não se deve incluir na ficha de dívidas valor igual ou inferior a R$5.000. Primeiro passo, tá? Então, valores inferiores não precisa declarar. E um outro ponto, que aí é a sua resposta, é a seguinte, veja só, financiamentos do sistema financeiro de habitação ou sujeitos às mesmas condições, ou seja, aquelas nos quais o bem é dado como garantia do pagamento, exemplo, alienação fiduciária, hipoteca ou penhor, não se deve colocar na ficha de dívidas e ônus.
Então, neste caso, se esse patrimônio, o financiamento, estiver dentro dessa questão da garantia, ele deve ser declarado em bens e direitos. E naquelas observações, naquele campo, você declara quanto que é o valor você deve ainda para os próximos, qual foi o valor pago durante aquele ano que pertence, e você vai agregando os valores do seu patrimônio de acordo com o que você vai pagando durante o ano. Então, por exemplo, você fez a aquisição de um imóvel de 100 mil reais. Porque, a princípio, você só deu a entrada de 20 e pagou durante o ano mais 10. Desde esse ano, você tem um patrimônio de 30. Tá? Para o próximo ano, você vai agregar conforme os seus pagamentos e vai adicionar valor conforme foi feito o pagamento, enfim, pagou a prestação, fez alguma construção diferente. Tá? Mas só para a gente se atentar nessa obrigatoriedade que o próprio manual nos obriga, né, ou soluciona nossa dúvida. Perfeito. O que mais? Pessoal, se eu tenho explicado, mas às vezes a gente está acostumado a falar de uma forma um pouco, não técnica, né? Porque eu acho que a gente está falando bem tranquilo aqui. Mas caso eu tenha falado, né? O professor tenha comentado alguma coisa que vocês não tenham entendido, e às vezes a gente fala tão tranquilo, né? E pensa que todo mundo está sabendo o que eu estou falando. Vocês comentem aqui, tá? Porque às vezes não é tão fácil entender, não. Tá bom? Já aproveitando a dica aí que o Kleber comentou, dessas outras dúvidas que vocês, caso não tenha resolvido, na Unimetrocamp, a partir de segunda-feira, das 14 às 18 horas, nós vamos fazer um plantão, nós chamamos de Núcleo de Apoio Financeiro, que é um núcleo que a escola tem junto com a Receita Federal. Então, a universidade vai disponibilizar pessoas para responder alguma dúvida sobre o imposto de renda no período de segunda-feira agora, na próxima segunda-feira, até o dia 30 de junho, que é na outra terça-feira, quando encerra a entrega da declaração de imposto de renda. Então, se tem alguma dúvida que pairou e vocês não conseguiram, entenderam, e ainda continuou, a partir de segunda-feira nós estaremos, eu e outros alunos da Unimetrocamp, estarão ajudando quem tem dúvidas sobre de que forma declarar. Então, mesmo que você não tenha essa resposta agora, vocês poderão depois acessar através da universidade, né, pelo site da universidade. Ali vai ter um local para você fazer esse questionamento e nós vamos respondendo dentro dos limites possíveis, tá bom? Exatamente. Inclusive, tem algum aluno que ia participar hoje da nossa live ou não deu certo? Perdão, não escutei. Parece que teria um aluno que iria participar da nossa live hoje, não teria? Acho que se não me engano, era o Rodolfo. O próprio Rodolfo era que ia participar, e é que ele era um aluno muito atuante dentro desse núcleo, e ele pode nos ajudar bastante, porque certamente ele estará a partir também de segunda-feira, junto com mais outros 2 alunos, e eu também, né, dando suporte, para que nós respondêssemos os questionamentos de quem tem dúvidas. Até o dia 30 de junho nós vamos estar lá ajudando quem precisar, sim, tá bom? Até porque o imposto de renda, as dúvidas começam a surgir conforme a gente vai fazendo, né? A gente vai fazendo e começa a encontrar, nossa, e agora? O que eu faço? É mais ou menos assim. Vamos ver se tem mais perguntas. Eu quero abrir o MEI para a loja dos meus pais. Como que eu faço? Bom, essa pergunta não é muito relacionada ao imposto de renda. Mas, assim, você pode procurar o próprio Sebrae ou até mesmo um escritório contábil de sua confiança. Tá? Essas informações que são bem eficazes. Que o TAP não faça isso com você. Não. Uma dica primeiro, a primeira vez que você vai utilizar o MEI, que você vai abrir esse microempreendimento, qualquer escritório contábil, ele obrigatoriamente tem que fazer isso para você. E não é cobrado. Não é cobrado. Se algum escritório cobrou, você parte para um outro escritório, né? Procura um outro escritório que ele obrigatoriamente tem que abrir de graça a abertura do MEI. Mas como hoje a coisa é tão dinâmica, né, os próprios sistemas tão dinâmicos, se você entrar pelo próprio Sebrae, como o Kleber falou, ou no próprio site da Receita Federal,
você faz a abertura do MEI diretamente. Em questão de 2 horas, você já consegue abrir o MEI se você tiver todo com os documentos certinho na mão. Você abre o MEI sem precisar do escritório, né? Mas por questão de que não tem muita confiança, o pessoal não sabe como lidar com isso, procura um escritório de contabilidade, pede para o escritório para fazer a abertura de um MEI. Agora, os procedimentos mensais, ou uma vez por ano, que é obrigatório do MEI, ele tem que contratar o escritório ou ele próprio fazer. Se ele contrata o escritório, obviamente, que vai cobrar pelo serviço que ele vai fazer, a manutenção mensal ou anual, seja lá como for combinado, ou se ele não quiser, ele faz ele próprio, não paga para o escritório, ele faz por ele, mas a responsabilidade é todo dele, né? Mas para a abertura do MEI é muito fácil. Ou vai direto no site da Receita Federal ou do próprio Sebrae, né, com os documentos certinho, ou procura um escritório que, pela primeira vez, a abertura inicial não tem custo nenhum, tá bom? É só interessante esse comentário, né? Porque aí a gente acaba indicando, né? Ela vai falar assim, ela vai no escritório e fala assim, não, tem que abrir para mim. Assim, calma, né? Realmente, a questão da lei, ela fala que o escritório tem essa ideia, se optando do Simples Nacional, a fazer essa instrução inicial sem cobrar. Mas veja que é uma instrução inicial. A instrução não está relacionada à emissão do documento ou até mesmo você ter uma consultoria na hora. Então, ele pode muito bem falar assim também, a instrução é simples, é no site Y e cadastrado de forma pronta, a instrução ele deu. Então, assim, cuidado, tá? O pessoal vai pensar em bater na porta, tem que abrir. Não, calma. Instrução é obrigatória sem cobrar, isso é fato. Isso. Só para não ter pressão, né? O pessoal bate na porta, você é obrigado a fazer. Não, Aí a gente recomenda que você traz se for o caso, um problema maior. Não vai ter, mas se é caso com um problema da espécie, você vai também ajudar bastante. Tá? Inclusive, eu tinha uma PEX que estava montado sobre a abertura de MEI. Pode ser interessante também, né, professor? A gente montar uma e faz a abertura, quais são as obrigações e tudo mais. A gente pode abrir sim, sem problema nenhum. Beleza, vamos sim. Né? A Camila, ela pergunta assim, como funciona a restituição do imposto de renda? Esse pode ser um assunto interessante, né? Basicamente, antes de a gente falar sobre a restituição, a gente tem que entender como que ela é declarada, né? Como que é formado o cálculo dela. E aí a gente tem duas ideias aqui de como poderia. Uma é aquela que utiliza as deduções legais e a outra que chama-se desconto simplificado. Né? O pessoal acaba comentando que é a educação completa e a outra simples, de forma mais fácil, né? Basicamente, para a gente não adentrar muito em questão de cálculo ou coisa do tipo. Quando eu falo do desconto simplificado, existe uma presunção das suas despesas. Então, a declaração, ela presume certo percentual, se não me engano, é de 20%, ou seja, ela pega o seu rendimento tributável total, presume que 20% seriam despesas gerais, e aí sim ela calcula se bateu na alíquota, né, que ela é progressiva ou não. Basicamente é isso. Eu acredito que 90% das declarações são nesse modelo de forma mais vantajosa. Entretanto, quando a gente fala de deduções legais, é aquela que vai linha a linha. Ou seja, eu não presumo nada, eu não tenho presunção nas suas despesas. Eu vou linha a linha, ou seja, eu pego o seu rendimento tributável total e vou deduzindo os seus dependentes, as suas despesas médicas, as despesas escolares, enfim, né, aquela linha a linha do que vai acontecendo. Isso a gente fala de deduções legais. As deduções legais, caso seja preenchida, ela tem que tomar muito mais cuidado. Por quê? Porque como ela vai levar em consideração essas despesas de médico, enfim, advogado, por aí vai, ela vai mais atenção. Então, a chance de cair numa malha fina, caso faça alguma declaração de forma correta, é maior. Então, muito cuidado. Vai fazer a declaração de forma completa, o pessoal costuma errar muito, por exemplo, em dedução com despesas de educação. O pessoal faz uma aula de inglês, por exemplo, e coloca lá uma escola de idiomas, malha fina direto, porque a gente tem que entender que não é qualquer curso que vai ser deduzido. Então, basicamente, é o curso de ensino básico, né, o infantil, seu dependente, né, obviamente, fundamental, técnico, superior, qualquer ideia, né, após qualquer situação. Lá, por senso, não tem problema.
Mas só se atentar que não é qualquer coisa também que é dedutível, né? E se fazer errado, no desconto por deduções legais, a gente tem esse probleminha aí. Perfeito. Isso mesmo. Tem algum exemplo a mais, professor, para dar nesse sentido? Tem muitos, aí tem muitos exemplos, mas vamos partir para situações mais práticas, né? Como você bem falou, não são todas as despesas que podem deduzir. O próprio programa da Receita, ele já mostra quais são aquelas que são dedutíveis e outras não. Eu posso deduzir o curso de pós-graduação que o titular fez? Pode. Mas eu posso deduzir meu curso de inglês? Não, curso de inglês não pode. Então, são critérios diferentes. São níveis de conhecimento que, quando é fundamental, quando é ensino médio, técnico, ensino superior e pós-graduação, a Receita Federal autoriza que você faça a dedução desse valor que você gastou. Porém, outros gastos, mesmo sendo a educação, não sendo ela nessa estrutura médio, ensino fundamental e também superior, esses outros gastos, eles não são dedutíveis, não são autorizados. Então, dentro do próprio programa dado o Imposto de Renda, ele tem lá uma listagem de o que pode e o que não pode deduzir. E certamente aquilo que não pode deduzir, a hora que você colocou no programa, ele vai rejeitar, porque não é possível você fazer a dedução de algum curso que não está dentro daqueles parâmetros que a Receita Federal determina. Então, foi bem lembrado, né? Não é tudo que pode deduzir, e certamente esses valores aí, não só do titular, mas também quem é dependente, né? Se você declara para você, o titular, e tem dependente, tudo que é gasto também com a educação do dependente que está dentro da sua declaração, você pode fazer a mesma coisa, né? É isso aí. E foi legal comentar sobre o dependente, que a gente não falou até agora, né? Por exemplo, uma despesa com educação para o dependente. Você é casado e a pessoa declara o nome da esposa ou do marido. Só que a despesa assim, está no nome do cônjuge. Como é que eu faço? Eu posso declarar? Pode, não existe problema nesse sentido. Você pode declarar, lógico, faz a declaração no cônjuge, no caso, mesmo estando no nome do parceiro ou da parceira. Tá? Então, não existe essa limitação. Não é porque foi no seu nome. Por que eu falo isso? Porque o dependente é só declarado o pai ou a mãe, nesse caso. Tá? Esse dependente que eu falo é filhos, tá bom? Existem outras espécies de dependência. Mas quando eu falo de filhos, é declarado em um ou no outro. Não vai declarar no mesmo dependente para o pai, mesmo dependente para a mãe. É interessante. Outro caso que eu me recordo, o pessoal costuma detalhar as despesas pagas, né, ou questão de dedução, apenas para aquelas despesas que existe uma espécie de dedução. Só que ele esquece que existem despesas com aluguel, por exemplo. É muito comum o pessoal não declarar aluguel, porque aluguel não deduz. Olha que coisa, né? Você paga o aluguel, mas ele não gera nenhuma dedução para o contribuinte em si. Só que tem um probleminha. Tá? Essas despesas que não geram dedução, caso elas são obrigatórias da mesma forma. No caso de não ser declarado, pode existir até uma multa, assim, acho de 6% do próprio valor. Então, veja, indiferente se existe a dedução ou não, a obrigatoriedade existe. Tá? Por quê? Porque a Receita ela tenta cruzar a informação do locador com o locatário. Tá? Ela usa o próprio contribuinte para fazer essa malha fina, ele entrelaçar essas informações, né, essa ligação. Então, cuidado nesse sentido. Tá? Lógico, a gente não fala em questão de sonegação fiscal, mas para muito cuidado, né? Quem está declarando tem que ter o receptor, e assim vice-versa. Ok? Então, cuidado nesse sentido. Deixa eu complementar a questão de dependente, que isso é muito... A Receita Federal é muito criteriosa, a questão de dependente. Tem que tomar cuidado se são legalmente esses dependentes. Você pode colocar ele como seu dependente. Então, tem critérios, se são filhos mesmo, de uma pessoa que você teve né, o relacionamento, ou mora com ela ainda hoje, é filho teu, dessa pessoa, você vai colocá-la como dependente, e tem um critério para mulheres até 24 anos, se ela estiver
faculdade, né, ensino superior, para homens até 18 anos, e um pouco mais, a 22, se não me engano, se tiver ensino superior. Existem critérios para isso. Cuidado que muita gente acaba bancando, tem despesa, eu tenho despesa com meu pai, o meu pai ele é doente, ele tem algum problema tal, eu que banco, ele é meu dependente. Não é seu dependente. Cuidado que seu pai, sua mãe ou qualquer outra pessoa vai ser seu dependente se isso judicialmente for legalizado. Ele é dependente meu, sim, então você vai ter que fazer uma solicitação para que o juiz determine que essa pessoa incapaz, que é seu pai, sua mãe, seu avô, seja lá quem for, que você vai passar a ser a tutora dela. E aí sim, a partir do momento que judicialmente essa pessoa é seu dependente, você pode colocar. Vai falar, mas eu gasto com ele. Eu gasto com o meu sobrinho que eu pago a faculdade dele. Não posso deduzir a faculdade. Não, ele não é seu dependente. São dependentes das pessoas de sangue teu, pai, mãe, filhos, né? Eu posso ter uma condição de alguém que não é da minha família e ele ser meu dependente? Sim, eu posso, de alguma forma, adotar alguma outra pessoa que não é da minha família, mas estando judicialmente que essa pessoa, você é tutora dela. Aí a Receita Federal ela é muito clara. Então, cuidado que eu tenho vários casos, né? Estou falando coisa prática. Tem gente que paga a escola da filha, é uma pessoa separada, ele paga a escola da filha, mas a filha está na dependência da mãe, mas ele quer que declare no imposto de renda dele. E eu sempre falo para ele, olha, está errado, uma hora vai dar zica isso aí para você. Mas ele quer que faça a declaração, ele paga, mas a judicialidade está em nome da mãe, ela é dependente da mãe. Então, cuidado que tem muita coisa que mesmo sendo seu filho, principalmente quem é separados, divorciados, veja de quem é a guarda quem é o dependente. Não vai fazer essa confusão, que isso vai causar algum dano futuramente. Pode ser que nesse ano não. Só que 2, 3 anos depois, a Receita Federal cruza essa informação, mostrando, digamos, num cartório, que o cartório informou que você não é mais casado, seja lá o que for, e o filho ficou em nome da mãe, ou seja, dependência da mãe. E você declara todos os gastos na sua declaração. Você vai pagar toda a retroatividade desses valores que você deduziu e que não podia. Então tem que tomar muito cuidado. Pode consultar aqui no site da Receita, o próprio programa da Receita é muito claro, mostrando quem é dependente, quem que você pode colocar como seu dependente, tá? Então são vários critérios, se é filho, é filha, se está na faculdade ou não, existem algumas ordens para isso, tá bom? Toma cuidado, isso aí é caso de cair na malha fina, assim. É interessante realmente esses casos, porque a questão judicial a gente demora um pouco, né? E a imposto de renda chega, e aí? A adoção também acontece muito isso, porque é um processo demorado. Então, tem questão de separação, tem questão da adoção, mas está judicialmente já como filho, como dependente? Não está. E aí? Então, desde a pensão também é bem complicada com isso, né? Não foi questão judicial, aí eu quero deduzir a pensão que eu paguei, mas calma, tem muita coisa, tem muito nuances aí que a gente tem que prestar muita atenção para não ter problema realmente. É isso mesmo. Tem uma pergunta aqui falando o seguinte, professor, se tiver, não tiver alguma informação no informe de rendimentos, e se eu nunca fiz uma declaração, o programa nos ajuda a preencher os itens? Juliana, não, isso não é boa, mas pelo que eu entendi, a ajuda do programa tem, lógico, um tutorial, se você clica, faz a instalação, tem lá a aba ajuda, e ele tem um manual até extenso, então ele explica um pouquinho de cada ficha. É interessante para todo mundo, alunos ou entusiastas, né, que queiram aprender a declaração de imposto de renda, realmente tem que fazer a leitura, é muito interessante, ela vai dar muitas dúvidas sim, mas ela não exemplifica no beabá, né? Ela é pragmática, vamos dizer assim, ela é ponto no ponto. Então, ela não tem figurinha, ela não tem detalhe, ela não fala qual é o documento, ela só vai no que é. O que é isso? É isso. Ponto. E aí a gente tem um jogo de cintura para saber pesquisar sobre. Tá? Então, assim, a dica que eu tenho, vai fazer a primeira vez a sua declaração, geralmente a gente começa quando a declaração nossa própria ou dos pais, né? Se for ferrar alguém, a gente ferra próximo, né? Para não ter os problemas. Mas o que é? É entender como é que funciona o informe de rendimentos, é o principal documento, né?
Então, por sugestão, vai começar a fazer o seu, basicamente, é informe de rendimento, aquele que você recebe da sua empresa, que é RH, o informe financeiro ou informe de rendimento financeiro, que você solicita ao banco, qualquer banco que você tenha conta, pode ser só poupança, enfim, é um informe obrigatório também, e faz a listagem do seu bem patrimonial, carro no seu nome, apartamento, enfim, tá? Geralmente, assim, 80% é isso, tá? É muito simplificado. Então, esses são os documentos mais básicos. Então, começa por aí, tenta visualizar como que funciona, que o resto é uma leitura. O informe de rendimentos é muito detalhado, né? Ele separa já nos 3 tipos de rendimentos tributáveis, isentos ou de tributação exclusiva. Então, só seguindo aquela regrinha, a gente segue as mesmas condições nas fichas, em tese, nesse sentido ele ajuda, né? Pelo menos estruturalmente ajuda. Só. De outra forma, eu não enxergo tão didático, não. A dica é boa, Kleber, que você falou. Procure, quem é a primeira vez, procure alguém próximo, sua família, pai, mãe, tio, primo, que já fez uma declaração e peça a orientação, o que aqueles valores, aqueles dados estão na declaração dele que você vai colocar na sua agora, né? Então, primeiramente, baixar o programa da Receita Federal no seu computador, no seu notebook, você baixando aquilo lá, você vai ter muitas informações que a maioria você não usa essas informações. Eu também, eu faço declaração para muita gente, o básico eu faço para 90%, é o básico, é o normal. Para outros ali, bem pouca porcentagem, que eu utilizo outros campos ou outros formulários que é específico para aquela área. Então, não é muito difícil, principalmente quem faz a declaração simplificada, principalmente, né? Então, o aconselhamento é, na primeira vez, procure alguém que já fez, que te ajude e você identificar aqueles valores, aqueles números que serve para você colocar na sua declaração, ou se não, uma primeira vez pelo menos, vai para um contador, vai no escritório, procura ele, paga ele, obviamente, pelo trabalho que ele vai fazer, e num primeiro momento você tem em mãos dados muito importantes, que a partir do próximo ano você já tem a sua declaração na mão, você não precisa mais procurar o escritório. Você já sabe as informações que estão na sua declaração para você colocar na sua no próximo ano. Então, a ideia é boa, procura algum parente seu próximo que já fez, que possa te ajudar, ou no primeiro momento vai para o escritório para você não errar, para não ter problema posteriores aí com malha fina, né? Tenha como base o certo, depois né? Não precisa declarar, mas só entenda onde foi cada informação, começa a alocar, essa informação foi para cá, essa foi para cá, e aí, de forma lógica, você acaba aprendendo o porquê, o motivo que levou aquela declaração ser feita daquela forma. O nosso prezado aluno Rodolfo, novamente nos ajudando bastante, né, postou aqui o link da própria Receita Federal, que tem o Perguntão da Receita, olha que legal, que é um PDF, no caso, né, atualizado aqui em 2020, que é um resumo dessas perguntas mais recorrentes, né? Então a Receita já tem um histórico ali, e ela já pode tirar bastante dúvida, caso tenha provavelmente tenha 90% das dúvidas estarão nessa publicação, não tenho dúvida disso. Perfeito. E amanhã vai estar... perfeitamente. A nossa professora Roberta, nossa colega, ela está lembrando, né? Que amanhã vai estar disponível no YouTube da TV Unimetrocamp. Então, pessoal, sigam aí a TV Unimetrocamp, também no perfil, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube também. Legal. É importante para a gente, essa divulgação. Aí que nos ajudou aí para fazer essa live. Muito obrigado, Roberto. É verdade, realmente. Se não fosse ela, hein? Nossa, é verdade. A professora Roberta foi uma mão na roda. Vamos lá. Quem se aposenta, recebe o tempo acumulado que foi o de espera, precisa declarar de algum campo específico? Caso a caso. O que acontece? Também o processo judicial demora um pouquinho, às vezes, né? Vai depender da situação. Existe um campo específico na declaração de imposto de renda chamado rendimentos recebidos acumuladamente. Tá? Provavelmente vai ser esse campo que vai ser determinado. Isso pode ser questão judicial, enfim, não só questão de aposentadoria, a gente tem que entender o caso a caso. Mas, geralmente, quando existe uma questão da demora de certo recebimento, ou seja, você recebe um valor
sei lá, 100, 200 mil reais. Mas veja que aquele valor não se refere a uma única competência. Ela tem um histórico, né? Uma questão de desenvolvimento de direitos passados. Então, você não seria justo tributar de uma única forma, é lógico, que é do imposto de renda, né? Então, existe esse campo específico que vai destrinchar por competências, por quantidade de meses que aquele faturamento total se refere. Tá? Então, neste caso, a gente tem que ver, também existe um campo específico, documentações específicas. É interessante a gente observar no processo, se for um caso de processo judicial também, com o perito que fez o cálculo, com os documentos que o advogado nos proporciona. E aí sim a gente consegue preencher de forma mais correta. Tem casos que é mais fácil, tem casos que não é muito fácil, tá? Mas há uma informação legal a respeito de aposentadorias. Certamente que o INSS é obrigatoriamente passar o informe de rendimento anualmente para o pensionista, para o aposentado. Nessa condição, o próprio INSS, quando ele tem essa condição, uma pessoa demorou para se aposentar, está demorando para receber, passou 2 anos para que depois ele recebeu esses valores e acumulou tudo no ano 2019, digamos assim, que foi o ano passado, que está fazendo a declaração, no próprio informe de rendimento, o INSS já coloca que obrigatoriamente tais valores a competências de exercícios anteriores, de anos anteriores. Ele mesmo põe no caminho certo, na ficha certa, aqueles rendimentos que você teve de anos passados, que você vai colocar tudo no ano 2019, mas tem um histórico, como o Kleber falou. Portanto, o próprio INSS já faz digamos, esse direcionamento desse valor. E a partir daquilo, o aposentado começa a receber todo mês. Depois ele não tem mais cumulativo mais nenhum. Aí ele começa a receber mensalmente e todo ano, quando termina, ele vai receber um informe daquilo que ele recebeu durante os 12 meses. Então, esse acumulativo, a maioria das vezes acontece quando a pessoa vai se aposentar e isso é uma única vez. Acontece casos de processos judiciais. Tá bom, eu trabalhei numa empresa há 3 anos atrás, a esse ano 2019 que saiu a sentença, a empresa teve que me pagar, depositou na sua conta lá 50 mil reais. Onde apareceu esse valor? É de um processo que está rolando há 30 anos. A Receita Federal, a empresa que fez o pagamento para você, ela tem que fazer um informe de rendimento, que com esse dado ele fala o que é daquele competência daquele ano e o que é acumulado. Então não tem muita, digamos assim, não tem muita dificuldade para a gente entender isso. Mas como bem você falou, Kleber, a gente precisa saber, um primeiro momento, o que esses informativos pedem da Receita, o que o sistema da Receita está pedindo de informação para você, se aquela informação você tem que fazer, ou não tem efetivamente, né? Eu digo aí que praticamente 90% de informações são fáceis para a gente identificar. São um ou outro casos que vai tendo um pouco mais de dificuldade, aí é questão de conversar com um, com o outro, pegar uma consulta, mas eu acredito que a partir do momento que você faz 1 ano a declaração, nos anos seguintes você vai dando continuidade e aí não para mais, né? Com certeza, com certeza. Até o assunto continua com a questão da aposentadoria. Tem uma pergunta assim, aposentados têm o mesmo limite para declarar ou não? Não muda em questão da aposentadoria. O que eu acho que gera um pouco de confusão às vezes, dependendo da idade do aposentado, certa parcela do tributável vai para isentos. Pode ser essa grande dúvida, né? E aí, mas e agora? Às vezes ele tem duas aposentadorias, ou já é aposentado, trabalha, como que eu faço? A ideia é a mesma, só tomar cuidado que às vezes a forma que apresenta pode se enquadrar ou não, tá? Depende também da questão da isenção ou de segmentos isentos também pode se enquadrar na obrigatoriedade. É aquele caso dos 40 mil que eu havia comentado. Dependendo do salário da aposentadoria, pode ser que se encaixe sim, tá? Enfim. Então, também pode ter essa questão do aposentado, receber a restituição de uma forma antecipada ou diferenciada, dependendo de caso, tá? Talvez seja esses os dados. O senhor quer comentar alguma coisa também? Deixa eu ver se tem mais alguns assuntos quanto isso. A professora Roberta comentou, realmente está no nosso tempo limite do Instagram. Bom, eu acho que realmente a gente já conseguiu também verificar. Nós temos 9 segundos restantes. Eu também agradeço a participação de todo mundo. Se o professor quiser falar